candidato acaba de confirmar que vai na verdade, vai não. Ele já desistiu da eleição. Está fora da eleição. E essa notícia abalou a política nesse dia de hoje. E além dessa informação, tem também uma outra notícia urgentíssima, gente. Flávio Bolsonaro está comemorando uma notícia maravilhosa que acabou de ser confirmada aqui também, agora, neste exato momento. Não só o Flávio Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro, parlamentares da direita, eleitores de direita, é motivo de comemorar, gente, tá? Flávio Bolsonaro, agora em entrevista, acabou de soltar uma bomba que gente, eu tô até agora sem acreditar. Flávio Bolsonaro está comemorando essa notícia maravilhosa. Eu vim correndo aqui na velocidade da luz para trazer essa informação aqui para todos vocês. Ele mesmo, tá? Vai trazer e vai revelar e vai confirmar essa notícia maravilhosa aqui para todos vocês. E além dessas duas informações, tem também uma reviravolta que acabou de acontecer dentro do STF, gente, tá? A direita, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, parlamentares de direita estão comemorando também uma grande reviravolta que acabou de acontecer dentro do STF. Essa aqui, gente, eu tive que ir em vários portais de notícia para ter certeza, né? Eu precisei ter certeza que realmente aconteceu para trazer essa informação. E sim, gente, a notícia que está sendo confirmada, foi confirmada em vários veículos de imprensa. E eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito dessa reviravolta histórica que acabou de acontecer dentro do STF. E tem também o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de recuar, gente, tá? Alexandre de Moraes acabou de recuar numa decisão que eu tô sem acreditar, gente. Notícia boa vinda do ministro Alexandre de Moraes. É isso que eu vou trazer também nesse boletim. Então, vocês já perceberam que esse vídeo só tem notícia quente, né? Tem notícia boa, né? Não é só uma notícia boa, são várias notícias boas. Motivo mais do que suficiente para vocês assistirem esse boletim do início até o fim. Vocês sabem que quando abrem um vídeo do canal Fabiana Cardoso, é só notícias de altíssima qualidade, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Cláudio Humberto, jornalista, fez uma matéria aqui, ó, destruindo Lula. Lula triplica gastos com propaganda nas redes sociais que ele hostiliza. Ou seja, o Lula vive atacando as redes sociais. O Lula vive querendo regulamentar as redes sociais. O Lula vive reclamando das redes sociais. Mas o hipócrita vai lá e gasta milhões com as mesmas redes sociais que ele vive criticando. É ou não é um hipócrita? Tá aqui, Lula foi exposto pelo jornalista. Passam de 18,7 milhões as despesas do governo Lula do PT com propaganda no Facebook e no Instagram. Nos últimos 3 meses, é o maior valor do ano. Também, ano eleitoral, né? Isso é tudo dinheiro nosso, gente, que poderia estar indo para educação, para infraestrutura, para segurança pública. O Lula torrando com propaganda. Entre novembro e janeiro, a gestão petista gastava 2,3 milhões por mês nas redes sociais, em média. Entre abril e junho, os gastos dispararam para mais de 6,2 milhões a cada 30 dias. O governo Lula é, de longe, o maior anunciante do grupo Meta do Brasil. Curiosamente, Lula tem adotado iniciativas hostis, ou seja, atacando duramente as redes sociais, né? Tem feito comentários hostis contra as redes sociais, da taxação à censura e controle de conteúdo. O segundo maior anunciante do Facebook é o PT, 2,7 milhões em 3 meses, quase 100% com propaganda para Fernando Haddad. Grana não falta, né? O Instituto Conhecimento Liberta ficou em terceiro,
né, torrou 755 mil em anúncios com seus perfis associados. Gastos, né, vão a 1,8 milhão. Ou seja, o Lula critica, fala mal, reclama, mas tá lá. Jorrou quase 19 milhões de reais nas redes sociais que ele tanto critica, que ele quer tanto regulamentar aqui nas redes sociais. É ou não é um verdadeiro hipócrita? É. Desespero tá tomando conta do Lula, gente, tá? E o desespero aqui tá tomando conta da petista aqui também, ó. A blogueira constata que o vídeo de Michele Bolsonaro não impactou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ou seja, para desespero do Lula, do PT e da cambada dos esquerdistas, o vídeo da Michele Bolsonaro não prejudicou o Flávio Bolsonaro em nada, não teve nenhum impacto negativo. Sabe quem trouxe essa notícia chorando, choramingando, né? Aqui, é a esquerdista lulista. O Lula parou de melhorar e o Flávio Bolsonaro parou de piorar. O que é uma notícia em si, dado o desgaste que houve no noticiário como um todo semana passada. Quantas vezes nós falamos aqui sobre os vídeos de Michele Bolsonaro. Eles não foram capazes de produzir no eleitorado como um todo uma mudança significativa fora da margem que prejudicasse Flávio Bolsonaro, Joana e Felipe. O Lula parou de melhorar e o Flávio Bolsonaro... Chora, esquerdalhada! Eu vou até complementar aqui esse comentário aqui da Daniela Lima, que eu acho que ela não deve estar sabendo dessa informação. Pelo contrário, Daniela Lima, tá? Entre os evangélicos, o Flávio Bolsonaro subiu. Sim, Daniela, você sabia que entre os evangélicos, ao contrário, né, do que o Lula pensava que o Flávio ia cair, não, ele subiu nas pesquisas. Os números de evangélicos aumentou, né, de voto no Flávio Bolsonaro após o vídeo da Michele Bolsonaro. Ou seja, triste notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. E ela vem dar a notícia quase chorando. Tem mais, gente, tá? Gente, notícia boa vinda de Alexandre de Moraes. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um ditado que diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com o Moraes? Ó, Moraes arquiva inquérito contra deputados do PL do 8 de janeiro. Sim, gente, tá? Alexandre de Moraes recuou e arquivou os inquéritos aqui contra os bolsonaristas, as parlamentares de direita, alinhados com o Bolsonaro. Tá aqui, ó. O que será que aconteceu com o Moraes? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou não só um, mas 2 inquéritos contra o deputado federal André Fernandes, do PL, e da ex-deputada Silvia Wayampi, do PL, por publicações relacionadas aos atos do 8 de janeiro. As decisões foram assinadas no último sábado. Moraes acolheu manifestação da PGR, que pediu o arquivamento das investigações por falta de provas, por falta de elementos para apresentar a denúncia. Resumindo, falta de provas, eles não conseguiram provas. Tá aí. Os inquéritos foram instaurados em janeiro de 23 para apurar se publicações feitas pelos investigados poderiam configurar incitação aos ataques às sedes dos 3 poderes. Porém, não conseguiram encontrar provas que incriminasse, né, a Silvia e o André Fernandes, e não teve outra alternativa. Não é porque eles quiseram fazer isso, porque não teve outra alternativa, não achou prova contra eles. Qual a alternativa? Tem que arquivar. E agora, gente, uma reviravolta no STF que acaba de acontecer. E a direita, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tem muita gente comemorando isso aqui, gente, para desespero de muita gente, tá? Fux, ministro Luiz Fux, alinhado sempre com André Mendonça e Nunes Marques, assume o comando da segunda turma do STF
em meio a racha pelo Master, gente. Então, ou seja, sai o ministro Gilmar Mendes, que parece que tá louco para enterrar o escândalo do caso Master. Muita gente vem interpretando dessa forma, né? Tanto é que ele votou, né, para a prisão domiciliar do pai do Vorcaro, votou pela soltura, né, do primo do Vorcaro. Ele fez duríssimas críticas contra o André Mendonça por causa da forma com que ele vem conduzindo as decisões sobre o escândalo do caso Master. Disse que Moraes cometeu, que o Alexandre Moraes, que o André Mendonça, né, naquela entrevista lá pro Roda Viva, disse que o André Mendonça cometeu erro crasso, ou seja, erro grave, que o ministro André Mendonça recebeu, né, advogados e não poderia ter recebido, de delação e não sei o quê. E agora o Gilmar Mendes, ó, está se despedindo da segunda turma. E agora quem vai ser o novo presidente vai ser o ministro Luiz Fux, para desespero de muitas autoridades em Brasília. Gente, tá aqui, ó. O ministro Luiz Fux vai assumir a presidência da segunda turma do STF a partir de agosto. É agora, gente, tá? Logo que terminar o recesso do judiciário, ele entra no lugar do ministro Gilmar Mendes. Então, entrou agosto, é o ministro Luiz Fux que vai comandar, ele que vai decidir o que vai ser pautado, não vai ser pautado, o que vai ser pautado, o que vai ser... É ele, gente. Ele vai ser o poderoso da segunda turma. Antes era o Gilmar Mendes, né? Agora é o ministro Luiz Fux. A troca de comando atende o rodízio anual obrigatório da corte por critérios de antiguidade. Tá aí, gente, tá? O presidente da turma, por que eles estão tão desesperados, né? Define quais ações entram na pauta do plenário. Segundo o jornal Estado de São Paulo, interlocutores do tribunal prevêem que a nova gestão trabalhará em sintonia com o relator da Operação Confiança Zero, o ministro André Mendonça, em contraste com a postura, né, beligerante adotada pela chefia anterior, né, do Gilmar Mendes. E a transição ocorre logo depois de Gilmar Mendes pautar de surpresa o julgamento para tentar libertar Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo do dono do Banco Master. O decano acabou derrotado por 3-1. Na sessão, Gilmar Mendes criticou as prisões preventivas e acusou a relatoria de usar o cárcere para forçar delações premiadas, comparando os métodos aos procedimentos da Operação Lava Jato, né? Na época que o Mauro Cid foi preso, muitos juristas acusaram o ministro Gilmar Mendes de fazer tortura, né? Para conseguir o que ele queria. Ele prendeu o Mauro Cid, teve aquele monte lá de delação, trocou, né? Trocou de delação, fez delação várias vezes e foi utilizado. Aquilo ali foi usado para prender o Bolsonaro, para incriminar o Bolsonaro. Mas naquela época o Gilmar Mendes ficou caladinho. Não, se é contra bolsonarista, se é Mauro Cid, se é Bolsonaro, pode. Mas agora, Danielzinho Vorcaro, não, ele tá sendo, será que não está sendo torturado, tadinho? Será que Daniel Vorcaro, será que o pai do Vorcaro, será que o primo do Vorcaro, será que eles estão sendo bem tratados? Será que o ministro André Mendonça não está torturando, não está ameaçando, não está coagindo? Porque lá na delação do Mauro Cid, quando, né, o Alexandre Moraes foi incisivo, ó. Mauro Cid, revela tudo que você sabe, porque, ó, sua filha pode ir pra cadeia, seu pai pode ir pra cadeia, sua esposa pode ir pra cadeia. Muitos juristas viram aquilo como uma ameaça. Mas ali, o ministro Gilmar Mendes ficou caladinho. Ali, né, muita gente interpretou como tortura, ameaça. Mas não, Gilmar Mendes, quando ele foi questionado lá pela jornalista lá do jornal lá, né, ele disse, olha, não, mas eu não fazia parte daquele julgamento. Eu não fazia parte. Olha essa a resposta dele. Ali eu não fazia parte daquele... Ai, gente, como é que a gente não fica furiosa com uma coisa dessa? Vamos lá, gente. E agora? Deputado acaba de desistir da candidatura, gente. Bomba na política no Vale do Piancó. Deputado estadual Nilson Lacerda desistiu da reeleição e declara apoio a Márcio Roberto, gente. Então, teve parlamentar que desistiu da candidatura e vai apoiar o que seria seu
Algoz, está aqui. O deputado estadual Nilson Lacerda, do Republicanos, anunciou uma mudança em seus planos para as eleições de 2026. Durante o encontro realizado em sua residência no município de Conceição do Vale do Piancó, o parlamentar comunicou que não disputará um novo mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba e declarou apoio à pré-candidatura de Márcio Roberto para deputado estadual. A União reuniu um expressivo grupo de lideranças políticas, correligionárias e apoiados pelo deputado. Entre os prêmios estava o governador Júnior Lacerda, além dos ex-governadores Beto Campos, Jago, outros parlamentares. Então ele desistiu da candidatura para apoiar o oponente, fazendo aí uma coligação. Nilson Lacerda, deputado, desistiu, não vai mais concorrer à eleição, porque ele acabou de desistir da sua candidatura, gente, tá? Flávio Bolsonaro comemorando, notícia maravilhosa, e ao mesmo tempo trazendo, confirmando notícia terrível para Lula da Silva. Gente, isso acabou de acontecer. É notícia quente. Flávio Bolsonaro comemora uma notícia maravilhosa que acabou de ser confirmada. E confirma uma notícia terrível, gente, tá? Pro Lula da Silva. Você só vai saber do que eu estou falando se assistir esse vídeo aqui, até o finalzinho. Vejam só. Candidato, nessa segunda-feira saíram novas pesquisas. Qual é a sua avaliação desses novos números que foram divulgados? Os novos números mostram que há um equilíbrio dentro da margem de erro. Algumas pesquisas que nós temos acesso também me colocam numericamente à frente do atual presidente da República, e são retratos do momento. O que mostram essas pesquisas é que há uma grande consolidação do eleitorado de direita, há uma clara fortaleza em eleitores que não querem a continuidade do que está aí. As pesquisas evidenciam uma queda drástica de Lula no Nordeste, e com relação a nós, mostra uma resiliência muito forte, e que eu tenho certeza que isso tudo vai se transformando ao longo do tempo, até as eleições em 2026, em que o Brasil se transformando num sentimento que o Brasil quer mudança, o Brasil não aguenta mais tanta violência, o Brasil não aguenta mais tantos altos impostos, o Brasil não aguenta mais tanta corrupção, que é uma marca também do atual governo. Então, mais uma vez, eu acredito que o Lula é um produto vencido, é aquela cerveja choca que não desce mais na garganta do povo brasileiro, é aquela carne que não só hoje está estragada, mas muito cara. O brasileiro não tem mais acesso nem à carne vermelha, é uma tradição nossa de fazer um churrasco durante um jogo do Brasil, o brasileiro tendo que substituir a carne vermelha por um frango, por uma linguiça, por algo alternativo, porque não tem mais acesso a determinados produtos. Inclusive, nos últimos dias viralizaram inúmeros vídeos de cidadãos anônimos, pessoas que estão tendo dificuldade para fazer compras no mercado, de levar comida para dentro da casa, que é um bem essencial, estão com dificuldade de pagar suas contas básicas, as contas de água, a conta de luz. Então acho que essas pesquisas vão mostrando exatamente esse cansaço, essa fadiga de material do atual governo, que olha para o Lula hoje, enxerga o passado dele, que olha para o Lula, não consegue enxergar o futuro dele, porque é difícil imaginar uma pessoa que está desconectada do mundo, enquanto para mim, olham sim, como uma pessoa que tem uma proposta de futuro para o Brasil, de fazer um governo moderno, mais enxuto, mais uma vez tornar o Brasil um grande ambiente de negócio favorável, para que as pessoas consigam ter acesso a emprego de qualidade, que possam voltar a ter paz andando pelas ruas, que elas não têm hoje. Mas o senhor sofreu uma queda, uma queda expressiva nos últimos meses, e está enfrentando algumas dificuldades para se recuperar. Como é que o senhor explica a sua situação nas pesquisas? Eu não concordo com essa premissa. Não tem grande queda nenhuma, pelo contrário, essa era a torcida de muita gente, para que houvesse uma grande queda. O que houve foi uma estabilização, inclusive a queda que houve dentro da margem de erro. Há uma suspeita que essa queda possa nem ter acontecido, na verdade, como as nossas pesquisas internas mostram, que houve uma pequena variação dentro da margem de erro. O que nós estamos vendo que nas nossas pesquisas é, na verdade, numericamente mais à frente do Lula, mesmo com tudo isso, mesmo com o Lula gastando 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, claramente na tentativa de oferecer alguma facilidade ao eleitor para que ele volte a ganhar simpatia, que ele não conseguiu com isso também, mesmo com os mais de 4 bilhões e meio de reais que ele investe em publicidade, nada disso está surtindo efeito, porque o Lula simplesmente roubou aquilo que o Brasil tem de maior, que é a esperança. O Lula roubou a esperança do povo brasileiro, e o povo brasileiro quer um futuro, o povo brasileiro quer voltar a ter esperança, e ele sabe que com o atual governo isso é impossível. Candidato, e qual é a sua avaliação sobre o episódio, para chamar de alguma maneira, com Michele Bolsonaro? Você acha que vai ter algum impacto nas pesquisas? Para mim, a página virada, as pesquisas mostram que não teve impacto nenhum. E mais uma vez, eu quero que todo mundo esteja comigo, pronto, de mãos dadas, porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é resgatar o nosso Brasil. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Seria o fim, a pena de morte para o povo brasileiro, mais um mandato do Lula, porque, mais uma vez, ele roubou a esperança do povo brasileiro. São mais de 80% das famílias endividadas, 52% dessas famílias não conseguem mais pagar as suas dívidas dentro do mês, estão parcelando o arroz e o feijão
estão tendo dificuldade para pagar a conta de luz e água. Então, assim, essa é a triste realidade do povo brasileiro e todo mundo acredita, como eu, que precisamos mudar. Vamos ter fé que o Brasil tem futuro e eu quero todos junto comigo para que o Brasil volte a ter esperança. Então o senhor vai conversar com a Michelle? Olha, acho que as conversas que eu tenho que ter com a Michelle, com qualquer outras pessoas que queiram estar comigo, eu vou ter no momento que elas quiserem, quando acharem oportuno. Eu fui o primeiro a dizer que quero todos juntos comigo, que não estou preocupado, né, com os caminhos diferentes que muitas pessoas queiram seguir, porque os caminhos podem ser diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. E é assim que eu entendo que a gente tem que construir essa grande coalizão. Por último, viagem aos Estados Unidos. Como vai ser essa participação do senhor na audiência da sessão 301? Olha, qual a sua expectativa? Eu vou fazer o que o Lula não fez, né? Vou lá defender o Brasil. Porque o Lula é uma pessoa que ele gosta muito de narrativas, ele tortura as narrativas, ele usa narrativas falsas de que está defendendo o Brasil, quando na verdade o Lula é a única pessoa que quer as tarifas sobre as empresas brasileiras. Eu não. Eu fui para lá, primeiro, para pedir que o Comando Vermelho e o PCC fossem declarados organizações terroristas, que é o que eles são. É necessário uma grande articulação internacional entre vários países para asfixiar financeiramente essas organizações criminosas. Lamentavelmente, em São Paulo, agora, um tenente da Polícia Militar de São Paulo foi executado, ao que tudo indica, por integrantes do PCC, que já estavam há alguns meses acompanhando a sua rotina, porque ele é uma pessoa que tem diversas ocorrências de combate ao PCC, portanto foram se vingar dele. Então são organizações que afrontam o Estado a todo momento. Eu fui lá pedir para que eles fossem classificados como terroristas. Lula foi pedir para que eles não fossem classificados como terroristas. Então o Lula está defendendo os bandidos brasileiros e eu estou defendendo os brasileiros. E na parte da tarifação, eu vou insistir que só quem quer essa tarifa é o Lula, que isso é muito ruim para o Brasil, que as empresas brasileiras já são as mais taxadas do mundo, ninguém suporta mais tantos impostos, tanta burocracia, tanta perseguição por parte do poder público, que deveria, na verdade, facilitar a vida de quem quer empreender aqui no país. Então, minha defesa lá vai ser nessa linha de que, politicamente, só o atual governo Lula é que quer a tarifação. Eu quero proteger as empresas brasileiras e para reafirmar que o PIX não tem absolutamente nada a ver com Trump. O PIX é um produto do governo do presidente Bolsonaro. O PIX é do Brasil, o orgulho do Brasil, que tem que ser copiado por todo mundo. O presidente Bolsonaro autorizou que o Banco Central fizesse sem nenhum tipo de taxa e assim que vai permanecer. Então, eu vou mais uma vez reforçar que a partir de janeiro do ano que vem, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar com o presidente dos Estados Unidos, assim como qualquer outro presidente do mundo, e negociar de igual para igual, sempre pensando em proteger os interesses do povo brasileiro. Por isso o Marco Rubio fala em governo de transição, porque já se fala nesses termos nas conversas entre o senhor e os Estados Unidos? Não sobre essa declaração do Marco Rubio de transição. Na carta em resposta ao senhor, ele falou em governo de transição, em conversar... Ele fala que ele espera, né, que o Brasil, né, tenha alguma mudança, porque atualmente existe um presidente da República que faz questão de agredir, de atacar os Estados Unidos, de ofender o presidente da República de lá e ameaçá-lo, né? Enfim, acho que é nessa linha que ele quis dizer. Não tem absolutamente nada a ver que ele está esperando uma transição. Eu acho que essa onda azul que está tomando conta das Américas há uma tendência forte que ela também chegue até o Brasil. Eu acho que nessa linha que o secretário Marco Rubio falou, e que Deus ajude o Brasil a receber de verdade essa onda azul para nos livrarmos dessa maré vermelha de violência, de incompetência e de corrupção que assolou o Brasil nos últimos 3 anos e meio. Pessoal, claro, nitidamente jornalista esquerdista, né? Com perguntas capciosas, tendenciosas. Mais uma vez, jornalista ali tentou, né? Uma armadilha para cima do Bolsonaro. Vocês vejam que as perguntas dela sempre de forma tendenciosa, armando armadilha para cima do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não é macaco velho da política, né? Um ditado que a gente usa, já é experiente, um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais. O cara é experiente da política, está acostumado a lidar com esse tipo de jornalista com perguntas tendenciosas, né? Com viés de esquerda, esquerdista, né? Só que o Flávio Bolsonaro tirou de letra, né? Humilhou aqui a jornalista e destruiu Lula da Silva, que é o mais importante. O mais importante, gente, é o Lula... é o Flávio Bolsonaro aproveitar que ele está dentro, né, do ninho das cobras, porque são os esquerdistas, são os lulistas que assistem essa imprensa aqui, o UOL principalmente. É muito importante o Flávio Bolsonaro usar esse espaço que ele está tendo dentro do ninho das cobras para mostrar o podre, a podridão que é o PT. O esgoto que é o Lula, para mostrar para os eleitores de esquerda, tá, que se eles votarem no Lula mais uma vez, aí sim o Lula vai quebrar o país de vez. E eu só me lembro daquelas falas, né, do Paulo Guedes dizendo: se o Lula vencer a eleição, o Brasil pode se tornar uma Venezuela. E o Flávio Bolsonaro está alertando. O Flávio Bolsonaro, por A mais B, tá, revelou, expôs mais uma vez
toda a tragédia que o Lula é para o Brasil. É muito importante que ele utilize essas entrevistas, mesmo com perguntas tendenciosas, né, que é mais uma armadilha mesmo, para expor o Lula, para expor as promessas não cumpridas do Lula, que o Lula quebrou o Brasil, que o Lula acabou com a economia do Brasil, que o Lula prometeu picanha e cerveja, tá entregando abóbora, tá entregando osso, que é o vídeo que a gente tá vendo na internet, de pessoas em fila para pegar osso. Isso é Lula da Silva. E o Flávio Bolsonaro não pode perder a oportunidade de expor o Lula, sim, e claro, tem que comemorar. Acaba de sair novas pesquisas, gente, essas últimas pesquisas reveladas aqui nesse dia de hoje, que eu já trouxe todas elas aqui no canal. Assistam os vídeos que eu postei aqui hoje no canal. Nos 2 vídeos anteriores que eu postei, nos 2 vídeos tem pesquisas de hoje revelando queda drástica do Lula, principalmente no Nordeste. O Lula, gente, teve uma queda drástica. O Lula caiu igual uma jaca podre no Nordeste, depois do escândalo envolvendo Jacques Wagner. E essa era a grande preocupação do Lula. No vídeo anterior, eu trouxe a notícia de que o Lula caiu drasticamente nas pesquisas no Nordeste após o escândalo do caso Massi atingir o PT. O PT do Lula atingiu Jacques Wagner do PT da Bahia. Atingiu Lula em cheio, porque o Lula caiu nas pesquisas no Nordeste. E o Flávio Bolsonaro só tem motivo para comemorar. Nova pesquisa revelada hoje mostra Flávio Bolsonaro e Lula empatados tecnicamente, ou seja, o vídeo da Michelle Bolsonaro não teve nenhum impacto negativo para o Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Ao contrário do Lula, né? Que a visita da Polícia Federal na casa e no escritório do Jacques Wagner deu um impacto gigante negativo para Lula da Silva aí nas últimas pesquisas, gente. Tá? Eu disse para vocês, gente, eu sei que é notícia quente, é notícia de altíssima qualidade que eu trago para vocês, gente, tá? E não para por aí não, gente. Ana Paula Henkel fez um comentário aqui sobre o Bolsonaro muito importante, destruiu o Lula, tá? Esse comentário aqui da Ana Paula Henkel, ela detonou o Lula e enalteceu o Bolsonaro, e eu fiquei feliz com esse vídeo da Ana Paula. Vocês vão entender por que eu fiquei feliz. Que ela fez questão de mostrar como o Lula foi tratado durante o tempo em que ele estava preso e como que o Bolsonaro está sendo tratado aí em prisão domiciliar. É uma diferença, gente, tá? Gritante. Vejam que ela acabou de expor. Outra coisa também... Não, e tem outra coisa também, Lacombe, a questão, bom, o presidente Bolsonaro inelegível, primeiro, né, inelegível por uma reunião enquanto presidente com embaixadores, uma ação ali do PDT junto ao TSE, mas se não fosse essa ação também, eles iam inventar alguma coisa. Assim como agora estamos discutindo a arma do Bolsonaro, antes foi não sei mais o que, antes foi a baleia, antes foi isso. O Alexandre de Moraes, ele simplesmente não tem medo de nada. Ele inventa as coisas, ele arranja alguma coisa para que a agenda do presidente Bolsonaro encaixe na agenda pessoal do Alexandre de Moraes. Esse é o problema. O problema não é o presidente Bolsonaro seguir as leis, não seguir as leis, obedecer às cautelares. Não adianta. Olha o que o Alexandre de Moraes fez com o Daniel Silveira, por exemplo. Ignorou uma atribuição constitucional do presidente, o indulto presidencial ao Daniel Silveira, ignorou tudo. O próprio Felipe Martins, Braga Neto. Ou seja, a questão não é discutir as leis. A gente fica pensando quem nós vamos chamar, um advogado, um jurista, um juiz, a doutora Ludmila está sempre aqui com a gente. Mas a questão é que eles também falam, a gente pode seguir as leis, a gente pode tentar explicar o que pode acontecer daqui para frente, só que o Alexandre de Moraes, ele já rasgou a Constituição e agora tudo dele é do famoso de ofício, da cabeça dele ele faz o que ele quer. E o problema disso tudo, Lacombe, é que estamos aí, essa semana foi uma semana conturbada para a direita no Brasil. Eu duvido que isso estaria acontecendo do jeito, com a magnitude que está acontecendo, se o presidente Bolsonaro tivesse o seu direito constitucional respeitado, o mesmo direito que o Lula teve, enquanto o Lula estava preso, de dar entrevista, de falar, de colocar suas opiniões nas redes sociais.
Então, essa confusão toda que está acontecendo, e o Alexandre de Moraes sabe que ele precisa calar o presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro, queiram ou não, ele é hoje o maior líder da direita no Brasil, mesmo calado, sem redes sociais, sem poder dar entrevistas. Nós lá da Revista Oeste já pedimos 2, 3 vezes autorização para o Moraes, para que nós entrevistássemos o presidente Bolsonaro, e o Moraes não responde, nem sim, nem não, fica ali, sabe? Então, Lacombe, hoje, infelizmente, a gente brinca, né, que política é como nuvem, né? A gente olha para o céu, tá de um jeito, daqui a pouco a gente olha, tá de outro. Mas é assim que a gente se sente também quando o nome é Alexandre de Moraes. A gente vai dormir achando que a lei X vai ser respeitada e no outro dia de manhã aparece a lei Y, que não está na Constituição, mas está na cabeça do Alexandre de Moraes. Tá aí, gente, tá brilhante o comentário da Ana Paula Henkel, que só demonstra a perseguição perversa, né, pra cima de Jair Messias Bolsonaro. É cruel, covarde, sorrateiro, gente, a perseguição que o Bolsonaro sofreu desde quando ele saiu. Se vocês repararem, gente, tá? O que eles tentaram de tudo para derrubar o Bolsonaro. Eles espernearam, se descabelaram, tá? Parece que depois que o Bolsonaro saiu da presidência, parece que eles injetaram, parece que eles colocaram foco total, tipo assim, gente, nós precisamos fazer alguma coisa para derrubar o Bolsonaro, para deixar o Bolsonaro inelegível, para prender o Bolsonaro. Acho que o foco foi destruir o Bolsonaro. A ponto de eles inventarem tanta coisa, gente, porque, quando o Bolsonaro saiu da presidência, veio acusação lá dos cartões de vacina, caiu por terra. Depois veio o quê? Importunação da baleia, caiu por terra, né? Depois veio o quê? As joias sauditas, caiu por terra. Isso tudo, gente, tentativa para derrubar o Bolsonaro. Aí depois saiu um burburinho de um imóvel de 8 milhões nos Estados Unidos. Esse aí não foi muito longe também, caiu por terra. Aí depois, gente, veio tantos outros. Aí depois, pra vocês terem noção, o ministro Flávio Dino, indicado pelo Lula, desenterrou até uma ação da Covid contra o Bolsonaro. Vocês verem o nível do desespero, gente, tá? O ministro Flávio Dino, vocês podem dar um Google aí que vocês vão ver depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo. O ministro Flávio Dino desenterrou, tirou lá, ressuscitou até uma ação do Bolsonaro com relação à Covid. Até isso, em ato de desespero, eles tentaram. Eu até me lembro daquela frase lá do Eduardo Talhaferro, use a sua criatividade. Não tem, inventa. É mais ou menos isso que a gente interpretou, né? Assim, gente, foi uma tentativa desastrosa atrás da outra para derrubar o Bolsonaro. Tudo isso que eu mencionei para vocês aqui, gente, foi arquivado. Basicamente, tudo isso que eu acabei de elencar para vocês foi tudo arquivado. Ou seja, né? Abriu investigação, não encontraram nada, arquivou, só para desgastar a imagem do Bolsonaro. Porém, o bode expiatório, né? O tiro fatal foi o golpe, que nunca aconteceu, né? Aí, gente, tá? Eles conseguiram derrubar o Bolsonaro, porém, só que eles não contavam com a astúcia do Bolsonaro, que foi lá e indicou o Flávio Bolsonaro, que está sendo o desespero do Lula. Prova disso é essa última pesquisa que acabou de sair, onde o Lula teve 5 pontos de queda no Nordeste, lá no reduto do Lula, lá onde o Lula recebeu essa pancada, né, do caso Master, do PT e do Jacques Wagner. O Lula, gente, deve estar desesperado.